Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442, por sinal, a primeira edição referente ao ano de 2021. Por isso vão os nossos votos de próspero ano novo a todos os nossos telespectadores que habitualmente nos acompanham a esta hora, que vai passar a ser um novo horário deste programa desportivo. Um programa, como sabe, que dedica-se à análise dos principais acontecimentos do desporto nacional. Mas antes de mais, vamos a uma nota que nos chegou da nossa direção de informação, um obituário. Perdeu a vida esta segunda-feira Mário Ferro, administrador do grupo Mídia Mais. Mário Ferro encontrava-se hospitalizado numa unidade hospitalar na capital do país. São, para já, poucos dados sobre as causas exatas da morte de Mário Ferro. O grupo Mídia Mais endereça sentimentos de profundo pesar à família enlutada. Mário Ferro foi administrador do grupo Mais desde a sua criação até a data em que perde a vida. Igualmente presidiu a Associação Moçambicana de Empresas de Marketing, Publicidade e Relações Públicas. Então, esta é uma nota que dá conta do desaparecimento físico de Mário Ferro, ele que é administrador do grupo Mídia Mais e também foi um jornalista e publicitário. Depois desta nota, vamos então ao tema que nos reúne aqui neste programa Lance 442. Vamos abordar aquilo que é a análise do Moçambola 2021, concretamente a primeira jornada desta competição, cujo pontapé de saída teve lugar no pretérito de fim de semana. E para a devida análise, conto já aqui nos nossos estúdios com a presença de Egídio Plácido, ele que é jornalista e analista desportivo, e também Eduardo Jumice, é jogador de futebol, que comigo vão então analisar aqueles que são os principais temas que marcam a atualidade. Boa noite, Egídio, boa noite, Eduardo, bom ano para vocês e espero que haja saúde neste ano. Boa noite, Júnior, boa noite também ao meu companheiro aqui, o Jumice. Este ano é a primeira vez a nos encontrar e a conversar, e também ao estimado telespectador aí em casa. Boa noite, Júnior, boa noite, Plácido, boa noite a todos os telespectadores, desejar aqui ao painel um bom ano para todos e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem, então vamos aos temas que nós escolhemos aqui. Começamos então que neste programa você poderá ver uma boa parte dos 22 golos que marcaram a primeira jornada deste Moçambola. O Moçambola que arrancou na vila turística de Vilanculo, onde o NH Futebol Clube recebeu e derrotou a turma do Ferroviário de Nacala por 4-1. Vamos ver o resumo e as reações deste jogo. Na abertura de Moçambola, o NH Futebol Clube recebeu o Ferroviário de Nacala e os anfitriões festejaram o seu primeiro golo da prova de autoria de Jorge Finidi, na sequência de um livre bem batido, com a bola a ir anichar-se no fundo das redes do guarda-redes Dallas, que fez mal ao lance. A equipa do Alto Macaça entrou pressionante, ganhou ascendente ofensivo na partida e aos 25 minutos os nacalenses voltaram a sofrer. Mais um golo de autoria de Milton, que apareceu na cara de Dallas e escolheu o ângulo para o qual enviar a bola, alargando a vantagem para 2-0 favorável à equipa da casa. A turma do NH Futebol Clube chegou ao terceiro golo, novamente de autoria de Milton, que bisava na partida. Na segunda parte, Kikito fez o 4-0 na transformação de uma grande penalidade. E foi aos 78 minutos que os locomotivas de Nacala chegaram ao golo de honra num remate bem executado por Shelton, encerrando o placar em 4-1. Sempre bom para um jogador de futebol, principalmente na posição em que jogo, sempre marcar. Então, é isso que eu disse, vou pensar no jogo, pós-jogo, com trabalho, acho que chego lá. Na segunda parte ressentiu-se da falta de jogos. Nós não temos a possibilidade de fazer jogos aqui na província de Inhambane. Em dezembro ainda fomos fazer... Em novembro fomos fazer uns jogos em Maputo. Conseguimos fazer 3 jogos, mas não foi o suficiente
preparar a equipe. Estamos felizes porque os jovens, no meio de tanta dificuldade, conseguiram corresponder e o grupo reagiu bem. Entramos fortes, pressionantes. Sabíamos que o adversário teve uma viagem longa, um pouco desgastante, então tivemos que tirar proveito disso, obrigar o adversário a ter um desgaste muito cedo e agora é só pensar no próximo jogo. Foi um momento de jogo nesse cometimento de erros defensivos. Principalmente no primeiro golo, a primeira falta é um erro grasso e depois na sua marcação o golo também é um erro grasso e dali a equipe é capaz de ter perdido um bocadinho o norte, desconcentração defensiva e depois perderam-se na sua organização. A seguir, mais 2 golos consentidos, passando mesmo pela zona central, o encurtamento de espaço não existiu, a agressividade, principalmente a nível do meio campo, também não existiu na primeira parte e o controle de jogo também acabou perdendo-se porque ao sofrer aquele tipo de golos acabou mexendo um pouco com o psico da minha equipe, acredito eu, mas na segunda parte, aquilo que a gente falou, acabamos corrigindo alguns pormenores, alguns erros que foram evidentes na primeira parte, controlamos o jogo, circulamos a bola, conforme é a panagem da nossa filosofia de jogo, para também como característica daquilo que são os meus jogadores e conseguimos chegar até a baliza do adversário, nessa graça conseguimos um golo, podíamos ter feito mais porque criamos situações flanqueadas em que podíamos ter feito um melhor cruzamento para dar uma boa sequência e não conseguimos fazer o segmento da jogada. Mas também a relva em si pode ter contribuído um bocadinho para o ritmo que nós não temos a nível de esta crônica do jogo que marcou a abertura deste Moçambola, NH de Vilanculo 4 e Ferroviário de Nacala 1. O que dizer deste festival de golos que aconteceu logo na abertura deste Moçambola? Havia muita sede pelo golo. Bom, não havia melhor forma de reiniciar o Moçambola um ano depois com este jogo, com este volume de golos que tivemos neste jogo. É verdade que se formos a fazer a análise do próprio jogo em si, se calhar podíamos ter tido outro tipo de resultado que não seja este um pouco mais avolumado. O que eu percebi é que a equipa de Nacala me parece que ainda está no confinamento, ainda não despertou. Apareceu ali muito presa nos movimentos. Essa questão da falta de jogos, de ritmo competitivo, terá derrotado a equipa de Nacala logo nessa partida? De certo ponto até pode ser, apesar, eu acho que Nampula tem mais possibilidade de fazer jogos de controle completamente a uma equipa que está em Inhambane, só para sair de Vilanculos para Maputo, onde tem possibilidade de encontrar equipas um pouco mais fortes, é mais difícil do que sair de Nacala, por exemplo, a cidade de Nampula, e que pode encontrar outros adversários, até ao nível local, pode encontrar alguns adversários para ganhar esse ritmo competitivo. Eu acho que o que tem que fazer o Cambaco e os seus homens é regressar as mangas e ir ao trabalho, porque o nível que apresentou nesse jogo é um nível muito baixo daquilo que nós esperávamos. É verdade também que a este arranque parece-me que as pernas ainda prendem um pouco do jogador, mas vamos ver, estamos na primeira jornada, ainda é muito cedo para tirarmos ilações daquilo que será o nível físico desses jogadores. Juiz, que leitura faz desta partida? Vimos ali o treinador Antero Cambaco a queixar-se de facto da relva, do relevado em si, deste campo do Alto Macaça, não estar em condições, na opinião dele, para desenvolver o futebol que os nacalenses gostariam de desenvolver nesse jogo. Bem, foi o elevado, existem muitos outros fatores que eu acho que culminaram para que o Ferroviário de Nacala tivesse esse resultado. Concordar aqui com o Plácido, quando fala de situações de falta de perna, pode ser uma das questões, né? É verdade que o NH neste caso leva vantagem porque por mais que tenha também a mesma falta de ritmo de jogo, sempre treinou naquele campo, não é? E segundo o próprio treinador disse, teve que vir a Maputo para fazer alguns jogos de controle com equipas de algum nível, vamos lá, digamos, um nível superior. Então eu acho que justifica-se o fato do Nacala ter tido aquele resultado, apesar de tudo, além de todos esses constrangimentos, teve que fazer uma viagem bem longa de Nacala até chegar a Inhambane. Então todos esses fatores, com essa falta de ritmo, temos que ter em conta que os jogadores estão mais ou menos um ano sem competir e alguns começaram a treinar há pouco tempo.
Então tudo isso pesou para que o Ferroviário de Nacala saísse de Inhambane. Essa questão da distância, voltamos já àquela música habitual em que todos aqueles que vão fazer jogos em Vilanculos vão ter que passar por essa vicissitude de fazerem cerca de, se são 600 quilómetros entre a cidade de Maputo e a vila do Vilanculos. Isto acabará pesando, porque vimos também ali o Vítor Mayamba a dar conta de que o que eles tentaram fazer é explorar a capacidade física, esgotar a capacidade física do adversário logo no início para poderem conseguir controlar o jogo. Sim, há vários aspectos, Júnior, que temos que ver. A questão da distância, claro, fazer uma viagem de Nampula para a cidade de Maputo e depois de Maputo apanhar autocarro para Vilanculos não é fácil para qualquer. E além disso, Nacala não tem um ponto que faz de Nacala para Nampula. Mas tudo isto tem que ser equacionado na preparação de jogo. A preparação de jogo equaciona todas essas situações. Agora, há questões de não é novidade para não é novidade, é conhecido. E o plano de jogo, nós temos que perceber qual é o plano de jogo que o treinador tinha, atendendo e considerando todas as dificuldades que queria encontrar. A questão do relevado, é verdade, aquela relva me parece um pouco mais grande, podia, ali a bola praticamente não corre, e mais, é Nacala, não sei aonde é que treina, mas sei que treina no campo o Nacala está numa situação desta altura em que está a montar o seu relevado, exatamente, o seu relevado sintético, ainda não terminou, e que a equipa principal de Ferroviário de Nacala não está a treinar no campo do Desportivo de Nacala devido ao conflito já antigo que existe entre as duas equipas, e é obrigado a treinar num recinto que não reúne condições. E acima de tudo, Júnior, este conflito para mim já devia ter terminado. Primeiro, a reabilitação daquele campo coube à própria Federação Moçambicana a partir do Fundo de Promoção Desportiva a ajudar na reabilitação daquele campo, da colocação da relva. Esperava-se que as duas equipas que na altura estavam no Moçambola pudessem cooperar na utilização daquele campo, mas depois surge todo este problema que todos nós que andamos essa questão das condições de treinamento acabam tendo influência no final, quando os jogadores descem para o relevado para o jogo. Sem dúvida, Júnior, sem dúvida. A gente só prepara aquilo que o Plácido disse, nós temos contingência, a gente prepara o jogo. O treino é uma preparação de jogo. Se você tem dificuldade para treinar, é óbvio vai ter dificuldades no jogo. Então, tudo aquilo que é dificuldade do seu trabalho, da sua preparação, bem ou mal, tu vais levar para o jogo e o resultado é o que nós vimos do Nacala. Muito bem, vamos para o segundo jogo que nós temos aqui para ver. Golos também, a fartura aconteceram na recepção do Ferroviário da Beira, na sessão que o Ferroviário da Beira fez ao Costa do Sol. O resultado final dessa partida foi 3 para o Ferroviário da Beira, 1 para o Costa do Sol. Resultado surpreendente este alcançado pelo campeão nacional que caiu no primeiro jogo de defesa do título. Vamos ver o resumo desta partida. O Ferroviário da Beira recebeu o campeão nacional, o Costa do Sol, em pleno caldeirão de Chiveve. E sem o vibrante público, os locomotivas de Aquilo Marcelino entraram a todo vapor, chegando ao golo inaugural aos 8 minutos, por intermédio de Shelton, que bateu ao guarda-redes Vítor, que viu-se impotente para travar este lance da equipa da casa. O Costa do Sol entrou sem norte nesta partida e, como resultado disso, acabou sofrendo o segundo golo, passados 5 minutos do primeiro tento, quando Daio Antônio tirou proveito da fragilidade defensiva da turma da capital do país e fez o 2-0. Os canarinhos ainda tentaram esboçar uma reação face à melhor exibição da equipa da casa, que mesmo sem muitos jogos nas pernas, conseguiu apresentar-se em campo em melhor estado e em melhor organizado. Foi assim que a passagem do minuto 43, o Ferroviário da Beira chegou ao seu terceiro golo na partida, quando Di Maria bateu pela terceira vez ao guarda-redes Vítor, colocando o resultado em 3-0, para tamanha surpresa dos adeptos canarinhos. Depois deste resultado, ao intervalo, Horácio Gonçalves procedeu a algumas alterações no seu xadrez e a sua equipa reagiu, melhorando a sua exibição em campo. Foi assim que, a passagem do minuto 62, a equipa do Costa do Sol logrou atingir o seu golo de honra, que foi apontado por Telinho num cabeceamento que foi parar no fundo das redes locomotivas.
Mas, apesar do golo sofrido, o Ferroviário da Beira não se abalou e continuou a controlar os acontecimentos em campo, até ao apito final do árbitro Celso Alvação. Muito bem, aí ficou esta vitória, surpreendente ou não, este triunfo do Ferroviário da Beira diante do Costa do Sol? É interessante, Júnior, que nas últimas edições do Moçambola, o Ferroviário da Beira tinha muita dificuldade em vencer os primeiros jogos em casa. E neste arranque deste ano, aproveitou-se muito bem das fragilidades de Costa do Sol, apresentou mesmo no jogo que teve nas competições africanas, que é a parte defensiva. Três jogos oficiais, três derrotas, números nada e acima de tudo, o que me parece é que Costa do Sol está a cometer muitos erros defensivos. É verdade que estamos a iniciar o campeonato, o treinador ainda tem muito tempo para criar rotinas naquela zona fástica da equipa de Costa do Sol, mas é preciso que isso mude tão rápido, porque este Costa do Sol, me parece, do meio campo para frente, me parece uma equipa bem estruturada, mas a sua até agora tem muitas dificuldades. O Ferroviário da Beira, claro, não tem culpa disso, aproveitou-se muito bem, aliás, também as condições do próprio campo Ferroviário da Baixa não permitia que houvesse ali um espetáculo, porque havia zonas um pouco alagadas, um temporal também que passou pela zona centro do país, não permitiu que tivéssemos um palco em condições para que os jogadores pudessem explanar melhor as suas habilidades. Juiz, que leitura faz desta derrota do Costa do Sol, campeão nacional, que entra em falso nesta defesa do título? Bem, eu acho que foi uma questão estratégica, né? Porque se formos olhar para a qualidade dos jogadores, eu acredito que o Costa do Sol tenha jogadores com muita qualidade, né? E tem mais ainda um porém, é que o Costa do Sol conseguiu manter tudo aquilo que é o seu plantel da época passada, né? Então, em termos de espinha dorsal, em termos de conhecimento, o treinador é o mesmo. Então, ninguém contava de certeza absoluta, e porque os jogadores que vieram jogadores de qualidade para trazer muita mais valia ao Costa do Sol. Então, eu acho que é realmente muito surpreendente. A perder, não contava que o Costa do Sol fosse perder por tanto assim, né? O resultado, acima de tudo, nos surpreende por causa disso, porque nós temos um campeão em título neste momento, que manteve a sua espinha dorsal, trouxe mais qualidade, e em termos de competitividade, já competiu, já fez 2 jogos para oficiais. Estou a falar dos jogos oficiais que foram para a Afrotaça, de certeza que está em melhor ritmo que nesse aspecto. Sim, até porque o Costa do Sol fez muitos jogos de preparação aqui na capital do país. Coisa que o Ferroviário da Beira não tem a mesma possibilidade. A gente sabe da rivalidade que existe entre as equipas da Beira, e algumas delas podiam até não querer fazer jogos amistosos com o Ferroviário da Beira para que essa atividade. Eu acho que a estratégia adotada pelo Aquilo Marcelino, que é um treinador que nós temos de referenciar, que há muito tempo não se fala, mas é um treinador que temos de ter referência, deu certo. Ele teve uma estratégia melhor, conhecia melhor o Caldeirão no estado em que estava, e pode também ser uma desculpa até para os atletas de Costa do Sol, né? Tendo o campo como estava. Alagado como estava, exatamente, eles são jogadores com muita qualidade e quem campos com boas condições, e tendo num campo sintético que é de melhores condições em relação ao campo alagado. Mas também há uma questão que também nós temos que olhar para este Costa do Sol, para o plantel que teve no último Moçambola e este que tem. É verdade que aparentemente manteve a espinha dorsal, mas se formos a verificar em termos de qualidade de cada atleta que lá tinha, Costa do Sol tinha 2 jogadores que conseguiam fazer um omelete sem ovos. Tínhamos o Evangá no ataque, que mesmo em dificuldades conseguia fazer golos e de certa forma disfarçava o mau momento da equipa, mas também tinha um playmaker, que era o Shawa, que era o jogador que fazia a transição da defesa para o ataque com mais qualidade, principalmente a capacidade de passe a longa distância, e também batia muito bem bolas paradas. E houve algumas contratações que o Costa do Sol fez. Será que conseguiu repor essas unidades? Nestas situações, não temos, são poucos jogadores de qualidade de Shawa. Se eu estiver enganado, o Jardim está aqui, que também se calhar jogou contra ele. E também temos poucos jogadores com capacidade de finalização que tinham o Evangá. Não sei se Costa do Sol conseguiu buscar jogador para conseguir colmatar a série desses jogos. Eu repito, estes 2 jogadores, no último Moçambola, em 2019, são jogadores que marcaram diferença nesse Costa do Sol. O Shawa era aquele jogador que, mesmo em dificuldade, se tivesse a bola no pé, facilmente chegava ao ataque. O Evangá era um finalizador nato. Portanto, não tem essas 2 peças fundamentais, as dificuldades vão crescer a mandar do tempo. É verdade que os que chamou, tem lá o Telinho, que é um jogador muito talentoso, e outros poderão conseguir ao longo do tempo também ganhar essas rotinas. Juiz, volto a insistir nessa questão, desta entrada em falso do campeão nacional. Já em dezembro,
novembro, dezembro, foi eliminado das Afrotaças, não foi por aí além, perdeu aqui em Maputo, perdeu em Harare e começa o campeonato também com uma entrada em falso. Será que há um sinal amarelo que pode-se retirar daquilo que são as exibições deste Costa do Sol? Tendo em conta, sobretudo, o objetivo que eles traçaram. O primeiro objetivo era participar nas competições africanas e o segundo é, como sempre, conquistar o título de Moçambola. Ainda falta muito, certo, para o Moçambola, mas há um sinal amarelo ou não com estes três resultados que o Costa do Sol obtém nessa altura? Bem, eu acho que tendo em conta aquilo que são os seus objetivos, né, o primeiro objetivo já não foi alcançado. A partir daí já há um ponto que a gente tenha que tomar um pouco mais de atenção. Agora, daí dizemos que estamos num sinal amarelo, eu acho que ainda muito é prematuro, né? E não, quer dizer, não quero discordar com o Plácido, mas eu reconheço as qualidades do Shawa e do Evangá, mas eu acho que o Costa do Sol também teve condições para ir buscar jogadores, se não ao mesmo nível, pelo menos parecidos. Se não fez, alguma coisa não está a ser feita bem no departamento de futebol do Costa do Sol, não é? Eles sabiam, porque o treinador tinha jogadores com aquela qualidade. É verdade que encontrar jogadores iguais é quase impossível, né? É quase impossível. Agora, jogadores que se aproximem. E depois a estratégia tem de mudar, no meu ponto de vista. Se eu tenho um Plácido que tem um movimento desta forma, eu não vou, e depois vou contratar um Júnior que tem uma outra maneira de jogar, eu não posso continuar a jogar com a mesma estratégia, como se eu ainda estivesse com o Plácido. É preciso alterar de acordo com as unidades que estão disponíveis. Por isso é que nós treinamos todos os dias, por isso é que a preparação do campeonato leva um mês, você tem um tempo de pré-época, estuda aquilo que são os modelos de jogo que pode adotar para a sua equipa. Então, e o Costa do Sol, quando fala de preparação, parecia ser o clube que em termos de preparação estava muito adiantado em relação aos outros. Exato, por isso mesmo que eu disse, perdendo, eu não contava que o Costa do Sol fosse perder, portanto, né, podia perder, porque é normal, nós sabemos que passar do Caldeirão de Chiveve é uma situação complicada, mas perdendo eu não contava que o Costa do Sol fosse perder, e pelo que eu entendi pela matéria, o Costa do Sol só reagiu na segunda parte do jogo. Pá, isso também não é... Não e quando já estava a perder por 3 isso também não é uma coisa muito aceitável. E os erros defensivos para uma equipa que quer ser campeã são coisas que são... As equipas que querem ser campeãs começam a se preparar de trás para frente, não o inverso. Muito bem, e sonso, e até para um convite para um pouco de sono, foi aquilo que acabou dando este jogo entre o Ferroviário de Maputo e a União Desportiva do Songo, 2 candidatos ao título que saíram em branco na partida que teve lugar no estádio da Machaba. Vamos rever como é que foi uma parte desse jogo e sobretudo as reações das duas equipas técnicas após este nulo. A partida teve alguns momentos de rispidez, como esta entrada de Mutongue para a canela do guarda-redes, que por pouco saía lesionado deste lance. O nulo prevaleceu até o fim da partida e este empate penaliza a forma pálida e sem espetacularidade com que as duas equipas se apresentaram em campo, num jogo em que, se o público estivesse presente nas bancadas, certamente que seria um convite para um bocejo, ou seja, para momentos de sonolência, dada a forma apática com que as duas equipas se apresentaram em campo. Muito positivo já é conseguido, porque estávamos a jogar fora de portas, diante de um candidato ao título, e sempre que for possível pontuar fora de casa é bom. Da próxima jornada nós temos 2 jornadas em casa, onde vamos procurar fazer vitórias, no sentido de que adiantarmos-nos naquilo que são as nossas pretensões que passam pela conquista do título. Mas em relação ao jogo, não foi um jogo muito bom, há que melhorar muitas coisas da nossa parte, por forma que na segunda jornada a gente melhora a nossa produção de jogo. Mister, na próxima jornada tem a recepção à Liga Desportiva de Maputo. O que é que tem a dizer em relação a este confronto? Bem, jogando em casa temos maiores obrigações. Nós somos eternos candidatos ao título. Jogando em nossa casa temos a obrigação de fazer melhor do que fizemos hoje. É verdade que o adversário também virá para o jogo com pretensões de vir pontuar. Mas nós jogamos em casa, levamos alguma vantagem teórica, mas temos que passar esta vantagem teórica em prática. Por isso é que temos em mente que o jogo da próxima jornada é para fazer os 3 pontos. O que falhou é que nas poucas oportunidades que nós tivemos, faltou astúcia da parte da nossa rapaziada. Tivemos, primeiro na segunda parte, 2 oportunidades que com um bocadinho de frieza teríamos finalizado com êxito. Mas temos que dizer que esse ponto é válido porque o Songo veio aqui, bateu-se, até porque o jogo foi bem equilibrado, okay? E chegou em algum momento a roçar a violência, mas
Muito bem, aí está, este jogo acabou terminando com este nulo. As duas equipas obviamente serão satisfeitas por não terem perdido o jogo, mas em termos de espetáculo foi muito pobre esta partida. Ainda bem que o público não esteve lá porque teria saído aborrecido, mas para quem viu este jogo pela televisão ou como nós que estivemos lá a trabalhar, foi um jogo sensal, como pode-se dizer. Claramente, eu não gostei desse jogo. Os 90 e alguns 92 minutos praticamente que o árbitro também deu para este jogo, praticamente não houve espetáculo. Há pouca coisa que se pode aproveitar desse jogo, é com muita pena, porque estavam lá, se calhar, estava lá a equipa que mais investe nos últimos anos no nosso... que é uma das equipas que mais investe e proporciona aos seus atletas, se calhar, as condições que muitos clubes, até aqui da capital do país, não proporcionam. Em Songo tem 2 campos de futebol muito bons, tem um campo principal, tem campo de treino e tem outras condições que aqui em Maputo muitos clubes não têm. Até porque a Seleção Nacional de Sub-20 foi lá tirar proveito dessas condições que estão lá. Há muita boa condição para treinamento em Songo e o Fever de Maputo também, que é um crônico candidato ao título e reforçou-se a sua maneira, portanto, esperava-se um pouco mais para essas duas equipas. No entanto, não houve espetáculo, quase que não há muita coisa a dizer num dia em que até as questões climatéricas estavam em ótimas condições para que houvesse um espetáculo, uma relva sintética. Se estivesse muito quente, íamos dizer que não. A temperatura também não ajudou, a relva sintética, isto mais aquilo, mas o tempo estava muito bom. Simplesmente os executantes é que estiveram ausentes nesse jogo. Tal qual como comentamos quando abordamos a questão de Costa do Sol, a União Desportiva de Songo também começou cedo a sua preparação, quando comparado com o Ferroviário, tendo em conta os compromissos internacionais. A UDS baqueou na Taça CAF e entra aqui para o Moçambola, não perde, mas também não ganha. Que leitura a fazer daquilo que é o desempenho destas duas equipas neste jogo, Jumice? Mas Júnior, eu quero acreditar, até pelo jogo do Costa do Sol também, que talvez está a haver um pouco de ansiedade por parte das equipas também, né? E isso também pode estar a afetar aquilo que é o rendimento dos seus jogadores, né? Tendo em conta o período que ficamos sem competir, então a ansiedade pode ter pegado um bocadinho aos próprios jogadores e toda a gente sabe que quando a gente tem ansiedade, muita coisa pode não escorrer bem, não sair a perfeito. Então podemos começar a olhar para analisar, não em defesa dos jogadores, mas analisar as coisas dessa forma. Mas o Plácido disse bem, nós estamos diante de um que é cássio candidato ao título em todos os anos, estávamos diante de um dos maiores investidores, se não o maior investidor do futebol no nosso país. Para toda a gente esperava que toda a gente podendo ir ao campo, havendo 2 jogos nesse dia, de certeza que toda a gente escolhe ir assistir a União Desportiva de Songo e Ferroviário de Maputo. Mas infelizmente não foi o espetáculo que nós esperávamos. Como é que vê o futebol destas duas equipas? A dinâmica que os dois treinadores imprimiram, tentaram instruir os seus jogadores para imprimirem nesse jogo? O que me pareceu é que as duas equipas foram para não perder, né? Os dois treinadores tinham, sendo o primeiro jogo, talvez foi essa a estratégia, olha, vamos começar e não vamos perder, porque foi o que me pareceu de verdade, porque mesmo em termos de ocasiões de golo, foram muito poucas. E não foram clarividentes. E jogou-se muito pouco nas duas balizas. Parece que o jogo só andava pela zona do meio campo. Parecia uma espécie de tu não me matas, eu também não te mato, né? Então, como dizia o outro, parecia um jogo entre solteiros e casados. Exatamente. Mas, acima de tudo, Juiz, eu percebo a questão da ansiedade. Mas há uma coisa que eu vi de comum entre este jogo da União Desportiva de Songo e o jogo também que fez na Beira com Napsa Star, que é a questão da intensidade. Não me parece que esta equipa do Songo tenha alguma intensidade de jogo. De certa forma, vê-se durante o fim do jogo que é uma quebra. Portanto, isto é muito preocupante, tendo em conta a preparação que teve para poder participar das competições africanas. E também não podemos descurar que este Fever de Maputo esteve no torneio da solidariedade aqui na cidade de Maputo. Isto esteve muito bem. Portanto, esperava-se por esses 2 factos, que essas duas equipas entrassem no Moçambola mais ou menos rodado, comparativamente, por exemplo, a um Vilanculo ou um Fever de Nampula. Portanto, é isto para mim que um pouco me intriga, a intensidade.
Há a questão da ansiedade, sim, mas isso não inibe que o jogador seja um pouco intensivo, que mostra a clara evidência de querer ferir o outro. Portanto, aqui é aquilo que disse Jumis, ninguém queria perder, mas também não queria ganhar. Mas para também, tendo em conta esse aspecto, nós temos que ter em conta que os jogadores ficaram quase um ano sem competir, né? Claro. E não estiveram treinando durante um ano, houveram períodos ali que os jogadores não fizeram praticamente nada. Isso aí tem que se pôr em conta. A gente não pode exigir, por exemplo, que os jogadores na primeira jornada já tenham uma intensidade como se tivessem ficado um mês. A intensidade que me refiro é a intensidade da primeira jornada, é porque nem é essa intensidade da primeira jornada. Nesse jogo não vimos. Nós estamos a exigir um jogador que tenha 15 jogos nos pés, não e é esses dois plantéis apresentaram-se para esse Moçambola com algumas alterações, se tivermos em conta aquilo que foram os plantéis da época de 2019. Por exemplo, no Ferroviário sai uma unidade que até certo ponto chegou a ser cintilante, que é o caso do Diogo. Entraram novos jogadores, Yudi e Mapangani, que vieram da Liga. Saiu o Chico também. Saiu o Chico. Mas Chico ainda sai transferido no 2019. Na União Desportiva de Songo, houve também mudança de plantel, saem jogadores experientes, desde a baliza, o guarda-redes Lionel, na defesa sai o Mucopel. Há alterações nestes plantéis. Será que essas mudanças, como é que vocês olham para essas mudanças que aconteceram tanto no plantel do Ferroviário como da União Desportiva de Songo? Se calhar aqui a conversa podia ser de outra forma. Como é que são feitas as contratações nas nossas equipas? Contrata-se por necessidade ou simplesmente tem que se contratar? Porque é isso que está aqui em causa. Estamos a falar aqui da preparação do jogo. Na minha opinião, um treinador tem que contratar jogadores que precisa para o modelo de jogo que quer implementar. Tá bem? Agora, será que a dispensa dos jogadores que tinham, por exemplo, o Nassir, significa isso também a mudança do seu sistema de jogo? Me parece que não mudou o sistema de jogo, continua mesmo que vinha usando na época anterior. Portanto, é isto que está, na minha opinião, que podemos equacionar. Agora, as mudanças, é verdade que de certa forma o papel está na União Desportiva de Songo, se calhar um pouco mais... Se calhar há uma década, está na União do Songo já há muito bom tempo, se calhar desde que o Songo subiu ao Moçambola, ele está lá. É verdade que em algum momento tem que se refrescar a equipe, mas é preciso ir ao mercado por necessidade, não ir ao mercado apenas porque tem que ir ao mercado. Antes de irmos no intervalo, como é que vê essas mudanças nos dois plantéis? Bem, eu nunca entendi esses aspectos de montagem de plantéis aqui no nosso país, né? A gente faz muitos plantéis por aquilo que são as decisões ou os gostos do treinador, né? Nunca é por aquilo que o plano estava a referir, que são as necessidades. Às vezes não se precisa, mas porque o treinador quer, nós vamos buscar. Exemplo disso é o Incomate e o Teste África, aquela troca dos 14 jogadores para aqui e os 14 jogadores para ali. É a prova de que a gente leva aquilo que o treinador exige, porque não acredito que exista um plantel que precisa de 14 jogadores, né? E esses jogadores estão num outro clube que tu tens. Essa é uma nova equipe. Exatamente. Então eu por isso estou a dizer que a decisão, essa troca de jogadores, essa contratação, por exemplo, eu respeito muito as decisões que qualquer treinador tome. Eu mesmo estive na seleção, tive que respeitar isso sendo jogador, mas, por exemplo, eu não entendo como é que um jogador como o Capello, que no ano passado, por acaso, fez poucos jogos, mas tem liderança, é um jogador que é referência no Balinhário, para o Lionel, que fez alguns jogos com a experiência que tem. Como é que esses jogadores saem de um plantel, o Gil, e principalmente indo em competições que a equipa do UDS está envolvida, como a competições africanas, que precisa de jogadores que tenham alguma experiência. Tu olhares para a equipa da União Desportiva de Songo em particular, em termos de maturidade, de experiência, há muito que se diga, há muito que não se diga, aliás, há muito que falta ainda. Exatamente, tem jogadores sim com muitos jogos nos pés, mas com experiência, porque há diferença, tem muitos jogos nos pés e tem experiência, e isso talvez isso pode estar também a... Recordar que a União Desportiva de Songo ainda perdeu um jogador que é criativo, que tem outra dinâmica, para além do Mixon, o Telinho, que dava uma outra dinâmica ofensiva. E também os irmãos Banda não está lá. Portanto, o que tinha experiência, fazia parte também dessa experiência, dessa simbiose. Portanto, é isto tudo que temos que tem que ser equacionado. Qual é? Às vezes nós perguntamos por que é que nós estamos a mudar. Mudamos porque queremos melhorar ou simplesmente queremos mudar. Portanto, é isto que tem que ser chamado à colação. Muito bem, então vamos a um brevíssimo intervalo. Voltaremos dentro de instantes para prosseguirmos nesta edição do programa
Lance 442. Estamos aqui a fazer análise da primeira jornada do Moçambola 2021. Fique por aí que nós voltamos no piscar de olhos. Até já. Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique conosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 82 41 62 665 e leve a sua marca para uma nova dimensão. Ora bem, estamos de volta aqui ao programa Lance 442, continuamos a falar desta primeira jornada e agora vamos ver como é que foi a estreia, como foi a atuação dos neófitos neste Moçambola, ou seja, dos clubes que se estrearam nesta prova. Começamos em Nampula, onde a Associação Black Bulls foi buscar uma vitória preciosa diante do Ferroviário de Nampula. 2-1 ou 1-2 foi o resultado final dessa partida. Vamos ver os golos. Aqui temos a oportunidade de ver dois golos, um da ABB e o outro do Ferroviário de Nampula. A sua atenção. Na partida que teve lugar no campo do Ferroviário de Nacala, o estádio 25 de junho, a nova formação do Black Bulls não se deixou intimidar pelo histórico do seu adversário. A turma da Black Bulls chegou ao golo a passagem do minuto 26, quando Ejaita ajeitou a bola para o fundo das redes da equipa da capital do Norte, ganhando uma vantagem que se manteve até o final da primeira parte. Na segunda etapa, a Black Bulls continuou a exercer o seu domínio, chegando ao 2-0 por Melk, do qual não temos imagens. Perante este resultado, a turma da casa não cruzou os braços, procurando a todo custo o golo de honra, que só chegou ao terceiro minuto de compensação, com Quino a ser o autor do tento, que fixou o resultado final em 1-2. Muito bem, uma vitória promissora esta da turma da
ABB nesta deslocação ao campo do Ferroviário de Nampula e não naquela como referi na peça que passou há pouco. Este triunfo, esta estreia promissora, como dizia há pouco, da ABB, a surpreender digamos que um clube que até já ganhou o título de campeão nacional. Como é que olham para esta vitória da ABB? Bom, esta ABB é surpresa para quem não conhece. Só é novato no Moçambola, mas pelo trabalho de base que vem sendo feito neste clube, para mim em particular não será surpresa se for campeão nacional. Portanto, há um trabalho contínuo e com estratégias bem delineadas e está aí o resultado. A ABB já está a começar a fazer frente aos grandes do nosso campeonato. Portanto, até as imagens mostram claramente o primeiro golo da ABB é uma obra de arte. Do Ejaita. Exatamente, é uma obra de arte. Esperamos que o Moçambola tenha tantos golos como este. Portanto, eu não vejo nenhuma surpresa nisto. Ferroviário de Nampula, quase anualmente tem sido o problema crônico deste Ferroviário. Tem muitas dificuldades nas primeiras voltas e também inicia de novo este ano o campeonato a perder. Recordo que no último Moçambola esteve quase até o final da primeira volta, estava na zona de descida de divisão, conseguiu sobreviver no Moçambola com muitas dificuldades. Portanto, é preciso também que comece aqui a trabalhar muito esses aspectos, porque os jogos em casa, principalmente para essas equipas que são para ganhar, principalmente para as equipas que lutam para a manutenção. É muito bom nós termos futebol em Nampula, principalmente naquela zona onde está. Vemos muitos espectadores aí aí no bairro de Carropé, se não estou enganado, ali onde está o Campo Verde de Nampula. Portanto, precisamos do Verde de Nampula e é preciso que se trabalhe um pouco mais, porque perder jogos em casa pode vir a ser fatal. Juiz, leitura esta vitória da ABB nesta sua estreia no Moçambola? Eu acho que é o prêmio de organização, o prêmio de estruturação, o prêmio de investimento. Eu acho que o resto o Plácido já disse, né? O ABB tem feito aquilo que muitos clubes nossos deixaram de fazer, os chamados grandes. Alguns deles já nem estão no Moçambola por causa disso, né? O ABB tem estrutura, tem organização e, para além disso, tem talentos, como foi prova daquilo que nós vimos no primeiro gol. Pelo menos é uma obra de arte, um jogador sozinho passar por vários. Então é prova disso. E um Ferroviário de Nampula aqui, temos que ter em conta que o Ferroviário de Nampula está com uma equipe nova, desde a equipe técnica até os seus jogadores. Só manteve 2 ou 3 jogadores do plantel. É tal coisa que nós falávamos, de que os clubes aqui em Moçambique não mantêm essa consistência. Sim. Saem vários jogadores e entram novos, aí dificilmente os clubes conseguem manter uma dinâmica. O que acontece, Júnior, é que os clubes aqui, até os próprios jogadores já não ficam à espera do campeonato começar, ficam à espera do princípio e do fim do campeonato, para saber em que clube vão estar na próxima época. Os contratos são assinados, por exemplo, é só 1 ano, então muitos clubes assinam contratos de 1 ano por causa disso. Já contratam o jogador com dúvidas de como é que será. Nós não é algo aqui em Moçambique ou visto. Portanto, não há projetos claros. Não há. Curiosamente, abordamos isto quando falamos aqui da ABB, que parece ser um clube que tem um projeto claro para este nosso futebol. Atenção que esta equipa da ABB que está a jogar no Moçambola nada tem a ver com aqueles jovens que fazem parte da Seleção Nacional Sub-20 e que estão qualificados para o Campeonato Africano. Portanto, aqui nota-se de que eles têm a continuidade. Há um plantel, há uma equipa bem estruturada. Sim, Júnior, vamos lá ver. O ABB, quando aparece, se calhar é o primeiro clube moçambicano a estagiar na Europa. Se calhar, não conheço outro clube que terá levado jogadores, mais de 22 jogadores, para fazer um estágio na Europa. Não conheço nenhum clube moçambicano, após a independência, que construam as infraestruturas que a ABB tem. Portanto, há um projeto claro que foi feito e também a questão de continuidade. Óbvio, há esses jogadores que agora estão a disputar o Moçambola, mas logo abaixo há também um grupo de jovens que pode mais facilmente subir ao Moçambola e garantir que as próximas épocas também o clube possa continuar a sustentar. Portanto, como disse o Juiz, isto é prêmio de organização, é um exemplo a seguir. Se calhar os clubes históricos com dificuldade podem adotar este modelo, que no princípio até não parece muito caro, porque o trabalho de casa trabalha-se com os juvenis, trabalha com os jovens locais,
locais e ascende à equipa principal. Outra equipa que se estreou de forma positiva neste Moçambola é o Ferroviário de Lixinga, que veio aqui à Zona Sul, à cidade de Maputo, concretamente à cidade de Matola, sei que está correto, e derrotou a turma da Liga Desportiva de Maputo. 1-2 foi o resultado final dessa partida. Vamos ver o resumo desse jogo. As duas equipas denotaram problemas de falta de ritmo competitivo ao longo dos 90 minutos de jogo, mas foi a Liga quem demonstrou desde cedo ambição para vencer a partida perante um Ferroviário de Lixinga tímido e a mostrar algum despreparo para estas andanças. Não tardou que os donos da casa chegassem ao golo logo aos 4 minutos de jogo. A jogada simples inicia no meio campo e segue até a entrada da grande área dos homens de Lixinga e tem esta conclusão irrepreensível de Estevão. Não se ouviram gritos de golo nas bancadas porque estas estavam completamente nuas. Depois do golo, a Liga manteve a atuada ofensiva e remeteu os visitantes à defesa. Foi assim até o apito para o intervalo. No reatamento, vimos um Ferroviário de Lixinga completamente transfigurado e decidido a disputar o jogo pelo jogo. Jogadas de bom teor e oportunidades cada vez mais bem construídas. A Liga Desportiva recuou e deu espaço e iniciativa de jogo ao adversário, que subiu no terreno, aproveitando bem com este golo de belo efeito, tirado por Luizinho aos 62 minutos, a entrada da grande área. Remate rasteiro e bem colocado, que parou apenas no fundo das malhas. O golo galvanizou os visitantes, que criaram mais oportunidades, fazendo antever uma reviravolta, que aliás acabou por acontecer ao minuto 88, por intermédio de Nico, depois da fífia da defesa e uma saída em falso do guarda-redes caseiro. Com o 2-1, era importante segurar o resultado e os 3 pontos, e foi o que a equipa de Lixinga fez, e bem. O resultado, o regresso a casa, será entre sorrisos para uma equipe que viu 6 dos seus elementos infectados pela Covid-19 na última semana. A Liga Desportiva de Maputo só se pode queixar de si mesma e da ineficácia nos momentos cruciais. Aí está a estreia positiva da turma de futebol do Futebol Clube de Lixinga, do Ferroviário de Lixinga, neste Moçambola. Um Ferroviário de Lixinga que veio aqui a Maputo, como dizia o meu colega Hermínio, sem algumas unidades e sem o seu treinador principal por conta da suspeita da Covid-19, mas nem por isso deixou de fazer o seu jogo. Bom, esta aqui é surpresa, para mim esta é uma grande surpresa, e mais Júnior. Se na beira que estávamos aqui a falar sobre o estado de relevado do piso, o mesmo não podemos dizer o campo da Liga tem um relevado impecável. Se no jogo de Costa do Ferroviário de Maputo e a União Esportiva de Songo estávamos a falar deste pequeno ritmo competitivo que foi muitíssimo baixo, o mesmo não podemos dizer sobre esse jogo. Portanto, estas equipas estreantes, se o Ferroviário de Lixinga manter estes níveis, principalmente de astúcia que tem, de ir para cima do adversário, poderá com muita facilidade manter-se no Moçambola. Portanto, este foi um bom jogo de futebol, um bom jogo para o início do Moçambola. Portanto, estão de parabéns as duas equipas. A própria Liga, é verdade que viu-se ali alguns erros, se calhar que a esta altura são muito normais, o ritmo não é tão elevado, mas vê-se que há um trabalho de base que existe, principalmente nesta equipa de Lixinga. Eu gostei muito desta equipa, vamos ver o que vai dar nas próximas jornadas. Júnior, se esta equipa de Lixinga vem a Maputo, ganha sem ritmo competitivo. Esta questão, às vezes, de falta de ritmo competitivo pode ser um falso problema. Sim, Júnior. Eu analisando aqui o Ferroviário de Lixinga pela peça que nós vimos, eu infelizmente não pude acompanhar o jogo. É uma equipa nova e aquilo que nós estamos a falar de ansiedade aqui, a ansiedade foi a favor, né? Os jogadores estavam com ansiedade de estrear esse Moçambola, apareceu-lhes a oportunidade e quiseram mostrar porque que eles queriam que o Moçambola começasse, né? Tiveram muita postura, tendo em conta que saíram a perder. Aqui temos três cenários, uma equipa nova no Moçambola, que veio de Lixinga para Maputo, depois tem um porém que mostrou personalidade, esteve a perder, revirou o resultado, assumiu uma outra postura, só para tu veja uma situação
que talvez a gente não presta muita atenção, mas quando a equipa sofre o golo, o Edez, eu primeiro a pegar aí a baliza, buscar a bola e integrar os colegas, e ele mesmo saiu da grande área incentivar os colegas para que o jogo começasse. Isso aí demonstra muita personalidade, muita atitude e reconhecimento daquilo que é as capacidades dele. Eles acreditam naquilo que estão a trabalhar. E, olha, cometemos um erro, mas estamos aqui para dar a volta a esta situação. E temos uma liga que já foi campeã, mas uma liga que está aparentemente amorfa. Exatamente, uma equipa completamente nova, com caias que nós conhecemos, que eu também esperava ver algumas caias na liga, infelizmente não vi, como o caso do Moeda G, etc, etc. Mas são aquilo que nós estamos a dizer, ou os clubes estão a tentar renovar, ou não entendem talvez o que é ter uma experiência. A Liga, mesmo no início deste Moçambola, já demonstrou alguma dificuldade financeira. Exatamente. Mesmo papai ameaçou até desistir da prova, talvez seja por aí. Eu por acaso, quando se anunciou o sorteio, eu pensei que o sorteio fosse sair de 3 equipas, porque a Liga já tinha anunciado em comunicado mesmo que não ia participar. E nós temos cá esse problema, que eu costumo dizer, é comunicação. Principalmente para vocês que são, vamos lá, as pessoas que trabalham com informação. Eu acho que a comunicação dos clubes não ajuda muito a quem trabalha com comunicação. Porque vocês souberam, por exemplo, que a Liga já não ia participar. Mas já não soubemos, já não tivemos a informação porque que este voto faz. Se calhar aquele anúncio que a Liga faz, também é questão de timing, foi um pouco estranho, porque a Liga teve muito tempo para informar a própria Liga Moçambicana de Futebol e a Federação Moçambicana de Futebol que não estaria em condições de participar do Moçambola. Quase que a 24 horas da realização do sorteio é que aparece a dizer que não estava em condições. Portanto, as questões de timing aqui também contam muito, mas também, quando o Plácido fala de timing, eu olho para o relógio e vejo que o tempo começa a nos deixar. Antes que tenhamos matérias por exibir aqui, que não possamos exibir, vamos então prosseguir para vermos a tabela de resultados completos desta primeira jornada. Vamos então ver os resultados desta primeira jornada de Moçambola. Aí está a tabela, que é ENH Futebol Clube 4, o Ferroviário de Nacala 1, vimos os golos aqui, Ferroviário da Beira 3, Costa do Sol 1, Ferroviário de Maputo 0, União Desportiva de Songo 0, Machete de Mucuba 2, Desportivo de Maputo 2, aqui o Neófito também empatar na sua estreia neste Moçambola, Liga Desportiva de Maputo 1, o Ferroviário de Lixinga 2, Incomate de Chinavane 3, Testa África de Chimoio 0, grande vitória aqui para o Incomate, e este jogo Ferroviário de Nampula 1, Black Bulls 2. Com estes resultados, então a tabela classificativa está assim ordenada. Vamos ver então como é que está a tabela classificativa deste Moçambola após esta primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Aí está a tabela classificativa, está com a ENH na primeira posição com 3 pontos, mesmo número de pontos que o Comate, Ferroviário da Beira, Black Bulls e Ferroviário de Lixinga. Logo a seguir vem o Desportivo de Maputo na 6ª posição com o Machete de Mucuba, União Desportiva de Songo, Ferroviário de Maputo. Na 10ª posição está ali, na 10ª posição está a turma ali, um pequeno erro, o Ferroviário de Nampula está mesmo com 0 pontos, mas a partir da 10ª posição até o 14º lugar, que está a Liga Desportiva de Maputo, Costa do Sol, Testa África de Chimoio e Ferroviário de Nacala. Estes clubes ainda não pontuaram nesta competição, que é uma competição que tem apenas uma jornada. Leitura a estes resultados e esta tabela classificativa. Nota para esse empate a 2 bolas no Machete de Mucuba, Desportivo de Maputo, e para a vitória do Incomate de Chinavane na recepção ao Incomate ao Teste África de Chimoio. Se calhar começaremos pela vitória do Incomate. Temos que começar sempre pelas vitórias. Sim, temos que valorizar com 3 golos. É interessante que naquilo que o Jumice estava a dizer há bem pouco tempo, parte desses jogadores que derrotaram o Teste África estavam mesmo no Teste África. Portanto, esta é uma questão muito curiosa, mas também nota também para este empate do Majed em relação com o Desportivo de Maputo. É um sinal que o Machete está a lançar, mas também, e pena que não temos imagens para ver qual será a reação do próprio Desportivo de Maputo depois de muita situação que aconteceu no próprio Desportivo. Jumice, leitura para estes 2 jogos e também para a tabela classificativa. Bem, a mim não me surpreende, né? O Incomate vinha fazendo
boas épocas desde a época passada, e os 14 jogadores que tinham ido ao teste da África voltaram de novo ao Incomate. Então, eu recordo que o Incomate em 2019 também começou desta forma, com vitória, logo nas primeiras jornadas. Então logo o treinador do Incomate conhece a casa, conhece os seus jogadores, não é por acaso que ele fez essa permuta com eles. Então essa vitória para mim não é surpreendente. Agora 22, sim, em relação ao desportivo, Mucuba desportivo? A expressão desportiva do Mucuba, eu até esperava um resultado diferente, não conhecia a equipa do Mucuba, mas conhecemos o histórico que é o desportivo e conhecemos a qualidade dos seus jogadores. É verdade. Também um plantel muito diferente daquele que foi do ano passado. Sim, então talvez aquilo que o Plácio estava a dizer tem muita razão de ser. É importante nós termos visto como é que se apresentou esse Majés de Mucuba, embora tenhamos relatos de que houveram situações nada boas para aquilo que abona o futebol moçambicano. 22 golos nessa primeira jornada, 10 segundos para cada um. Que sinal poderão transmitir estes golos tantos marcados nesta primeira jornada? É obra. É muito difícil no nosso campeonato uma jornada ter 22 golos. Aliás, não só no nosso campeonato, mesmo grandes campeonatos, se calhar até com mais equipas não conseguem ter 22 golos. Espero que seja este um sinal de que voltemos a ter bons goleadores no nosso Moçambique. Os 22 golos? Eu acho que o Plácio já disse tudo, é obra e a bom de verdade é que não foram golos, foram muitos golos em um só jogo. E isso que é muito mais importante, quer dizer que vamos ter mais espetáculo, mais espetacularidade e vamos ter show e infelizmente o público não estará lá. Podemos ter público e talvez seja muito melhor, porque acho que é isso que o público quer ver, né? Muito bem, o público não está nos campos de futebol por conta desta pandemia da Covid-19. Sabe que o Presidente da República autorizou o regresso ou a realização dos campeonatos nacionais, mas à porta fechada. Tudo isto por conta do novo coronavírus. Por isso nós deixamos ficar essa mensagem para que previna-se. Se não tiver nada para fazer fora de casa, então fique em casa para poder evitar com que este vírus se dissemine ainda mais. Nós cá estaremos na próxima semana para trazermos mais detalhes em torno deste Moçambola e mais golos, quiçá tal e qual aconteceu essa semana. Foi um prazer enorme estar na sua companhia. Voltaremos a estar consigo daqui por mais 8 dias. Boa noite e até a próxima.